Oi pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre um grande ensinamento que Jesus deu aos seus discípulos e por tabela para nós hoje, que está em Mateus no capítulo 7, nos versículos 7 a 12. Eu vou ler para a gente, diz assim: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. E dentro desta fala de Jesus eu quero isolar, mas não tirar do contexto, mas isolar para abordá-la de uma forma sui generis, a seguinte fala dele: Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? O assunto de Jesus aqui era a oração. Lembram? Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então, a oração era o tema, era o assunto aqui. E nesta parte que eu isolei para tratar de uma forma, como eu disse, sui generis, uma forma um pouco diferente do que normalmente podemos entender, é justamente essa, dizendo que se um pai ou uma mãe, se um ser humano, que apesar de ser imperfeito, apesar de ter as suas limitações, apesar de ter muitas vezes as suas dificuldades de atender um filho, quando o filho lhe pede, lhe dará aquilo que é pedido, não lhe dará outra coisa, quanto mais Deus dará coisas boas àqueles que lhe pedem. Lembrem disso, dará coisas boas àqueles que lhe pedem. E aí ele usa isso: qual de vocês, se o seu filho pedir pão, dará uma pedra? Vamos imaginar a cena: um filho pedindo para o pai ou para a mãe um pedaço de pão, porque está com fome, um alimento, e o pai vai dar uma pedra para o filho ou a mãe. Claro que os pais não farão isso, tratarão de dar pão para o filho. Agora vamos pensar o seguinte: o que é pão para nós? Simboliza o alimento, simboliza aquilo que alimenta a nossa alma e a nossa vida e o nosso ser como um todo. Quando eu digo alimenta a nossa alma, refiro-me a Jesus dizendo que ser Ele o pão da vida. E quando alimenta a nossa vida biológica, refiro-me ao alimento mesmo, pois os dois complementares, o espírito e o material, alimentam o nosso ser por inteiro. Mas quantas vezes nós pedimos a Deus algo, e aí que eu quero tocar neste ponto de forma peculiar. Quantas vezes nós pedimos a Deus algo para nós, julgando ser pão, julgando ser um alimento para o nosso ser, julgando ser algo benéfico para nós, mas Deus, olhando com um olhar macro, com um olhar inteiro, com um olhar absoluto sobre nossa vida, diz: meu filho, não, isso não é pão que tu estás pedindo, isso é pedra. Se tu engolires isso, se tu te alimentares disso, vai te fazer mal. Portanto, eu não vou te dar. Porque não é pão que tu estás pedindo. Tu achas que é pão, mas não é. Tu achas que é um benefício para ti, mas não é.
Ou quantas vezes nós pedimos um peixe para o Senhor, dizendo: Senhor, olha, só que maravilha, esse robalo, esse salmão, este jundiá, é um peixe, me fará bem. E Deus diz: não, meu filho, tu achas que é um peixe, mas é uma cobra. Pode te morder, vai te fazer mal. Você entende o que eu quero dizer? Muitas vezes a nossa mentalidade, a nossa compreensão das coisas, limitada que é, pede determinada coisa a Deus em nossas orações, julgando ser aquilo algo benéfico, e Deus diz não. Deus diz não. Ou às vezes não diz nada, simplesmente não nos alcança aquilo que nós pedimos, porque nós pedimos equivocadamente, achando que é uma coisa, mas não é. Com isso eu quero dizer e lembrar a continuidade da fala de Jesus, quando ele diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Por isso que eu pedi para você lembrar dessa frase. E é isso que eu quero dizer. Deus, sabendo do todo, muitas vezes diz: não, não vou te dar pão porque o que você está pedindo é pedra. Não vou te dar o peixe que você acha que está pedindo porque isso que você está pedindo é uma cobra. Não vou te atender nesse pedido porque não é a hora, não é o momento. Mas ele saberá dar coisas boas a seus filhos. E às vezes o bom é não. Às vezes o bom é o silêncio da parte de Deus. Porque ele dará coisas boas, ainda que naquele momento a gente não compreenda. Vamos pegar um exemplo assim super infantil agora. Quantas vezes a gente pediu para o pai ou para a mãe, olhando para um sorvete de chocolate: pai, mãe, eu quero aquele sorvete, me dá um sorvete. E o pai diz: não, agora não. Ou a mãe: não, não, agora não. Primeiro a gente vai almoçar. Depois, quem sabe, se tu ainda estiveres com fome, vai cair bem o sorvete, mas agora não. E a gente faz manha. A gente fica brabo. A gente acha que está sendo contrariado, que o pai e a mãe estão sendo malvados com a gente. Mas não estão. Eles estão apenas dando coisas boas para nós, ainda que a gente não compreenda. É super infantil esse exemplo que eu usei, mas espiritualmente, por vezes, a gente é super infantil mesmo, né? A gente acha que Deus simplesmente está em silêncio e não nos atende porque Ele está fazendo manha conosco, quando, na verdade, somos nós que estamos fazendo manha com a existência. Então, para resumir a conversa neste ensinamento de Jesus, o que eu quero lhe dizer é isso. Continue pedindo ao Senhor, porque Ele sempre vai dar coisas boas. Mas saiba que nem sempre Ele lhe dará aquilo que você pede, ainda mesmo ou ainda quando você achar que aquilo que você pede é bom, por exemplo, um pão. Ou mesmo quando você achar que aquilo que você está pedindo é bom, por exemplo, um peixe. Mas Deus sabe que é pedra ou é uma cobra. Se for bom, Ele vai lhe dar. E o que for bom, Ele vai lhe dar, ainda que não seja aquilo que você pediu. Mas essa é a nossa confiança ao nos aproximarmos de Deus. Como diz o apóstolo João, não é? Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos dele, que se nós pedirmos segundo a sua vontade, receberemos aquilo que pedimos, segundo a sua vontade. O que a gente tem que fazer então? Senhor, faça-se a tua vontade. Olha, o que eu estou lhe pedindo é isso. Eu avalio como sendo muito bom isso para mim. Estou lhe pedindo, Senhor, se for possível. O Senhor que sabe, faça-se a sua vontade, porque eu sei que o Senhor sempre vai dar coisas boas. Boas, mesmo que naquele momento eu não compreenda. Certo? É isso que eu quero compartilhar hoje, tirando desse ensinamento de Jesus sobre a oração, esta pequena peculiaridade, dizendo: se você em algum momento leu já essa passagem e não a compreendeu bem, ou achou ela muito simplória,
Veja que baita ensinamento está por trás desta passagenzinha de pedir pão e não ganhar uma pedra, de pedir peixe e não ganhar uma cobra. Porque às vezes a gente pede equivocadamente achando, pela nossa limitada compreensão, que é uma coisa, mas Deus, vendo o todo, vai nos dar aquilo que realmente for bom para a gente. É isso. Que Deus siga nos abençoando a todos, é sempre a minha oração, e muito obrigado por chegar até aqui.